A graça e a paz a todos vocês que estão inscritos no canal Cristo e o Reino. Sejam bem-vindos mais uma vez e vamos trabalhar mais um pouquinho dentro desse tema, prepare-se para o fim. Hoje nós vamos dar sequência à segunda parte e aqui começa a ficar um pouquinho mais complexo, mas nós, com a ajuda do Espírito Santo, ele nos ajudará a entender todas as coisas. Então, irmãos, nesse segundo vídeo, nessa segunda parte, nós vamos começar a falar sobre a volta de Jesus e a ordem dos eventos, quase que como que uma ordem cronológica dos acontecimentos. Tá bom? Eu vou procurar ser bem prático, irmãos, tá bom? E eu tenho anotado aqui, irmãos, tá? Em torno de 20 acontecimentos que estão aí ligados à volta de Jesus. Alguns que antecedem a volta de Jesus e outros que vão se desenrolar quando o Senhor voltar, nesse glorioso dia. Então, irmãos, esse assunto ele é tremendo, muito importante. E se você aí não está inscrito ainda no canal, se inscreva. E se você já está inscrito, meu muito obrigado mesmo de coração. Eu tenho batido nessa tecla, nós estamos fazendo um trabalho de formiguinha e nós aqui, a nossa intenção não é ganhar dinheiro, irmãos. A nossa intenção aqui é usar esse canal para abençoar o povo de Deus, abençoar o corpo de Cristo, a sua amada igreja, a sua amada noiva. Amém? É uma forma também de ministerialmente a gente escoar dos depósitos que o Senhor tem nos dado. Graças a Deus, somos gratos a Deus por todas as coisas. Amém, irmãos? Então aqui, irmãos, eu vou falar para vocês como que o Senhor tem me direcionado dentro desse tema que nós temos falado. O Senhor tem me direcionado da seguinte forma: nós fizemos a primeira parte e falamos sobre Deus anuncia o fim, é Deus quem anuncia. E vimos também lá em Isaías 46, versículo 10, que desde o princípio Deus anuncia o fim. E também vimos um ponto muito importante, irmãos, no primeiro vídeo, que foi sobre que esse dia, o dia da vingança, que é o dia da volta do Senhor, o julgamento das nações, o ano dos remidos do Senhor, está no coração de Deus. Deixamos isso de forma muito clara, muito transparente, maravilhosamente, tremendo o que Deus nos ensinou ali. Então, irmãos, nesse segundo vídeo, nós vamos começar, são 20 eventos que estão relacionados diretamente à volta de Jesus. O que nós vamos fazer aqui, irmãos? Nesse vídeo agora, nessa segunda parte, eu pretendo aqui, se o vídeo não ficar muito longo, eu pretendo falar 10 acontecimentos. E no outro vídeo eu falo dos outros 10. Aí fecham 20 eventos. E aqui, irmãos, eu quero deixar bem claro, tá? Que no item aqui, no número 5, quando nós falarmos hoje, a grande tribulação, aí eu vou gravar um vídeo exclusivo para falar só sobre a grande tribulação. Afinal de contas, irmãos, tudo que se relaciona à volta do Senhor trava e é objeto de muita curiosidade, de muitas interpretações, justamente quando chega na grande tribulação. Por quê? Por causa da pergunta: a igreja passará ou não pela grande tribulação? Ela será arrebatada antes? Ela será arrebatada durante? Ou ela será arrebatada depois da grande tribulação? Então, irmãos, não se preocupe, porque eu vou gravar um vídeo exclusivo, talvez seja o próximo, tá? Falando só sobre a grande tribulação, e depois nós completamos os outros 10 itens. Amém? Então, vamos lá? Tá preparados? Vocês estão preparados? Espero que sim. E por favor, deixe o seu comentário, deixe a sua sugestão de assuntos que de repente você quer que a gente venha aqui a
a trazer uma elucidação do assunto, que nós venhamos aqui a ministrar um determinado tema, tá bom? Deixe lá no seu comentário, tá bom? E o que eu vou fazer, irmãos? Uma outra coisa. Esses primeiros 10 itens, o que eu vou fazer? Eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Para que você tenha aí também como objeto de estudo, de pesquisa. Então eu vou deixar os 10 primeiros aqui e vou deixar também um versículo de cada um, tá bom? Em alguns casos nós vamos ler mais de um versículo, mas pelo menos eu vou deixar um versículo de cada item desses aqui dos acontecimentos. Vamos lá então. Então, irmãos, vamos para Mateus capítulo 24, versículo 1 e versículo 2. Está um dos acontecimentos, um dos eventos, né, sobre a questão da volta de Jesus. Mateus 24, ele vai dizer assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. Quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo, ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade, vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então aqui, irmãos, o primeiro evento, né, dentro de tantos, desses 20 pelo menos, dentro desses acontecimentos da volta de Jesus, que antecedem a volta de Jesus, e outros vão acontecer durante e depois também da volta de Jesus, tá bom? Nós vamos explicar isso para vocês. Então, primeira coisa, a destruição do templo, que foi profetizada em Mateus 24. Essa destruição do templo aconteceu no ano 70 depois de Cristo, irmãos. Essa palavra profética aqui de Jesus se cumpriu, todos nós sabemos, pelo Império Romano, e destruiu a cidade, destruiu o templo de Jerusalém, ano 70 depois de Cristo. Então, esse é o primeiro evento. Segundo, mesmo texto de Mateus, capítulo 24, o Senhor vai falar sobre o princípio de dores, ou o princípio das dores. E dentro desse princípio das dores, irmãos, tem guerras, fomes, doenças, terremotos e etc. Então, vamos ler Mateus 24, versículo 6 a 8. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Agora, irmãos, uma coisa interessante de nós entendermos, que a pergunta que os discípulos fizeram em Mateus 24, no versículo 3, diz assim: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os seus discípulos, em particular lhe perguntaram, pediram para ele assim: dize-nos quando, preste atenção, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do fim do século. Então, essa pergunta tem 3 coisas embutidas numa única pergunta, que foi alvo da resposta de Jesus. Eles perguntaram: dize-nos quando, que sinal, olha que tremendo, que sinal haverá da tua vinda e do fim, a consumação é o fim dos tempos. No versículo 3 de Mateus 24. E aí Jesus está dizendo todas essas coisas. Primeiro, a destruição do templo. Já se cumpriu, irmãos, ano 70 depois de Cristo. O segundo item é realmente o princípio das dores. Então, princípio das dores, nós já estamos vivendo há um bom tempo, irmãos. Princípio das dores. Então, o item 1 e o item 2 já se cumpriu. Guerras, fomes, doenças, epidemias, pandemias, nação contra nação. Então, fique tranquilo, isso já está acontecendo já
desde a época de Jesus, já está acontecendo. Desde que o mundo é mundo. Então, agora o terceiro, irmãos, tá? Desses 10 aqui que a gente vai tentar alcançar. Dentro dos 20, tá bom? O terceiro é a manifestação do anticristo, tá? Aliás, o terceiro, irmãos, perdão, a manifestação do anticristo é o 4. Antes da manifestação do anticristo, o terceiro é a apostasia. E aí eu vou ler um versículo, irmãos, tá bom? No 1 Timóteo 4, versículo 1. 1 Timóteo 4, versículo 1, irmãos. Diz assim: ora, o Espírito afirma, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, afirma expressamente que nos últimos tempos há uma urgência nesse aviso do Espírito Santo. Nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Quero ler um outro texto sobre esse terceiro item chamado de a apostasia, antes da volta de Jesus. 2 Tessalonicenses 2, 1 a 4. 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 4. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, não vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor, letra maiúscula, que é o dia da volta do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, o ano dos remidos do Senhor, conforme vimos em Isaías 63. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá. O que Paulo está dizendo aqui? Isto não acontecerá o quê? O que é o isto? O dia do Senhor, o dia da volta dele, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, irmãos, de uma forma muito prática, Jesus não volta sem antes esse homem da iniquidade se manifestar. E eu gravei um vídeo no meu canal, se você não assistiu ainda, assista, porque eu falo sobre a apostasia dos últimos tempos. Que é uma apostasia que nós não temos que esperar apenas as pessoas saírem da igreja e deixarem de congregar. Não, elas vão apostatar congregando dentro da igreja, irmãos, mas já estão distantes de Deus. O coração delas está distante. Bem, eu já gravei esse vídeo, você aí assista no meu canal, aí procure aí dentro da playlist. Então, irmãos, primeiro, destruição do templo, já se cumpriu. Princípio das dores, se cumpriu e está sempre se cumprindo. A apostasia, já estamos vivendo tempos de apostasia, irmãos. Já estamos vivendo. Eu tenho convicção que nós já estamos vivendo o tempo de apostasia. O esfriar da fé de muitos que estão dentro das igrejas, irmãos, que mais querem as coisas do mundo do que as coisas do Senhor. E aí, irmãos, vem o quarto, a manifestação do anticristo. O homem do pecado, o filho da perdição, que nós acabamos de ler aqui, irmãos. No versículo 3, de nenhum modo ninguém vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. No 4 agora, versículo 4, o qual se levanta e se opõe contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, irmãos, aqui no quarto item, que é a manifestação do anticristo, esta ainda não aconteceu. Este evento ainda não aconteceu.
E é, irmãos, o que os grandes estudiosos de teologia e escatologia estão esperando. Então, irmãos, esses 3 primeiros que eu mencionei já estão, já dá para dar aí um tiquezinho aí verde, ok? Já tá apostasia, irmãos, nós já estamos vivendo. Agora, irmãos, nós estamos nesse 4º item esperando esse anticristo, esse homem que vai personificar nele todo esse sistema do anticristo, irmãos. Um detalhe, irmãos, um detalhe. Nós já estamos vivendo debaixo de um sistema do anticristo. Nós já estamos vivendo debaixo de o sistema já está sendo implantado. Agora, irmãos, esse homem que vai representar tudo isso, esse que vai se levantar contra tudo que é Deus, ele ainda não se manifestou. Por isso que nós temos que estudar as Escrituras e estarmos preparados, irmãos, para o fim. Porque a manifestação deste homem, quando nós olharmos este homem na terra se levantando como um único governante, como um cabeça sobre muitos, irmãos, nós entenderemos que será ele. Nós saberemos quem será, irmãos. A igreja saberá, porque ela não está em trevas. 5º item, a grande tribulação. E aí, irmãos, eu vou ler aqui Mateus 24. Vamos lá para Mateus. Mateus capítulo 24, versículo 21 e 22. Eu só vou ler aqui, irmãos. Não vou entrar em detalhes nesse assunto, porque no próximo vídeo eu vou gravar só sobre a grande tribulação. Tá bom? E aí, depois de falar da grande tribulação, eu completo os outros 10 eventos. Mateus 24, versículo 21 e 22. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, aqui já temos uma pista, dias abreviados, que eu adianto para vocês aqui que serão 3 anos e meio de grande tribulação. Ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados, irmãos. Um outro detalhe, por causa dos escolhidos, a igreja na grande tribulação. Estou dando uma pista, mas depois, no próximo vídeo, nós vamos explicar isso, irmãos. Não se preocupe. Então, o 6º item, vamos lá. O sol e a lua escurecerão e aparecerá o sinal visível a todos. Mateus 24, 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Olha que tremendo. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Verão, irmãos, olha que tremendo. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Não vamos entrar em detalhes, porque no próximo vídeo nós vamos falar também. Então aqui, irmãos, fala o sol e a lua escurecerão. Nesse dia, o dia que será o dia eterno para nós, o dia que será o dia que não vai ter fim para nós, a igreja, para aqueles que andam na luz de Cristo,
Nesse dia específico, que será o dia da vinda do Senhor, o sol não dará sua claridade e a lua não brilhará. Meu Deus, que coisa gloriosa. Querem ver, irmãos? Vamos ler Isaías, aliás, Apocalipse 1:7. Apocalipse 1:7. Mais uma pista aqui, irmãos, olha. Versículo 7 de Isaías. Perdão, irmãos, de Apocalipse 1:7. Estou com a cabeça lá em Isaías. Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Aleluia! Todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Agora sim, irmãos, Isaías 13. Então aqui em Apocalipse diz que todo olho o verá, irmãos. Mais uma pista sobre a grande tribulação. Isaías 13, versículo 9 e 10. Eis que vem o dia do Senhor. Eu já ensinei aqui que esse dia, com letra maiúscula, é o dia da volta do Senhor, é o dia da vingança do nosso Deus e é o ano dos remidos. Aleluias. Dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em desolação, em assolação, e dela destruir os pecadores. O dia da vingança. Porque as estrelas e as constelações dos céus não darão a sua luz. O sol logo ao nascer se escurecerá e a lua não fará resplandecer a sua luz. Que coisa gloriosa essa palavra profética de Isaías, essa profecia que está aí, irmãos, como vimos, ligada a esse sexto evento da vinda do Senhor, o dia que o sol não vai brilhar, a lua não vai iluminar, e nós veremos, irmãos, todo olho o verá, todo olho. Amém? Então, agora vamos para o sétimo evento, a vinda do Senhor Jesus sobre as nuvens. Acabamos de ler aqui, irmãos, nesse texto, de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Vamos ler novamente, irmãos. Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Então, o sétimo evento é a vinda do Senhor Jesus sobre as nuvens. O oitavo evento, irmãos, é a ressurreição dos mortos em Cristo. Apocalipse 11:18. Apocalipse capítulo 11:18. Na verdade, as nações se enfurecem. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Um outro versículo, nessa ressurreição dos mortos em Cristo, 1 Coríntios 15, 51 e 52. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Eu quero ler também, irmãos, o texto de 1 Tessalonicenses. Ele se faz importante aqui, irmãos.
capítulo 4. Versículo 16. 1 Tessalonicenses 4:16. Olha o que diz o texto, irmãos. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, ó, mesma coisa lá de 1 Coríntios 15 que nós acabamos de ler, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém, irmãos? Então, irmãos, detalhe importante do texto que nós lemos em 1 Coríntios 15, 51 e 52. Aquela parte onde que fala num abrir e piscar de olhos, ou num abrir e fechar de olhos, irmãos, isso não está relacionada à volta do Senhor no que diz respeito a uma brevidade. Muitos pregadores dizem assim, ó, que Jesus vai voltar num abrir e piscar de olhos. Irmãos, isso é um erro de interpretação. A vinda do Senhor se dará e todo olho verá. Ele vai se mostrar do Oriente ao Ocidente. O que Paulo fala sobre um piscar de olhos é para a transformação daqueles que estarão vivos na volta de Jesus. Aí sim, irmãos, o texto deve ser interpretado dessa forma. E não que a vinda do Senhor vai ser assim, breve. Jesus vem. Não. Está relacionada à glorificação do nosso corpo, daqueles que estiverem vivos. Amém? Os mortos ressuscitam e nós, os vivos, depois deles, juntamente com eles, nós vamos ser arrebatados e nos encontrar com o Senhor. Detalhe importante, vou dar um spoilerzinho aqui, nos ares. A Bíblia não diz que é nos céus, é nos ares. Entre o céu e a terra. Mas no próximo vídeo nós vamos explicar melhor isso. Então, irmãos, o 8 é a ressurreição dos mortos, é a chamada primeira ressurreição. E só aqueles que morreram em Cristo é que ressuscitarão nessa primeira ressurreição. Quem morreu sem Jesus não ressuscita aqui, irmãos. O 9 está relacionado ao 8. É a transformação dos salvos que estiverem vivos. Num abrir e fechar de olhos. Aí sim, irmãos, tá? Aí sim, a nossa transformação, o corpo glorificado para aqueles que estiverem vivos, na volta do Senhor. Aí sim o texto é para como num piscar de olhos. Mas nunca relacionado à vinda do Senhor, que ela vai se dar assim, como um piscar de olhos e já veio, e ninguém viu. Não, irmãos, não é isso que diz a Escritura, tá bom? E agora, por último, como já falamos aqui também, é o arrebatamento, a nossa reunião com Cristo, de todos os santos, juntamente com Ele, nos ares. Vou ler novamente o versículo 17, porque esse já é o 10º evento. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Com eles quem? Os que morreram em Cristo. Entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Então, irmãos, aqui eu entro na reta final aqui, tá bom? O próximo vídeo eu vou falar só sobre a grande tribulação. A igreja será arrebatada antes, durante ou depois da grande tribulação. Quanto tempo será a grande tribulação? Tudo isso no próximo vídeo nós vamos falar. Então aqui, irmãos, só para recapitular, os 10 primeiros eventos que estão relacionados à volta de Jesus.
destruição do templo, anos 70 depois de Cristo, o princípio das dores, guerras, fomes, doenças, terremotos e etc e tal, a apostasia, a manifestação do anticristo, a grande tribulação, o sol e a lua escurecerão, a vinda do Senhor sobre as nuvens, a ressurreição dos mortos em Cristo, primeira ressurreição. 9. A transformação dos salvos na volta do Senhor. E 10º, o arrebatamento e a nossa reunião com Ele nos ares. Não é nos céus, é nos ares. Estou dando aqui um gancho, estou dando uma pista para você já ir entendendo sobre a questão da volta de Jesus, grande tribulação, tá bom? E como que as coisas vão acontecer. Irmãos, esse vídeo aqui, ele já está em 30 minutos, mas se faz necessário, irmãos, por causa da importância do assunto. Eu peço para que você, por favor, compartilhe, estude. Eu vou deixar na descrição do vídeo os textos de cada tópico desses primeiros 10. E no próximo vídeo nós vamos falar da grande tribulação e todas as suas nuances, e depois num outro vídeo nós vamos completar os 20 eventos que estão relacionados diretamente à volta de Jesus. Como eu falei, alguns já aconteceram, outros estão acontecendo agora, nesse tempo em que vivemos, e outros vão acontecer na volta do Senhor e depois da volta do Senhor. Que o Senhor te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Shalom.